Hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional de Humanização e o seu movimento aí relacionado ao Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele foi criado em 1988 num movimento de resistência à ditadura. Foi uma grande conquista do nosso país e foi instituído por uma Constituição Federal, né, de 1988, que a gente chama uma Constituição Cidadã, né? É óbvio que para o Sistema Único de Saúde funcionar em seus princípios, tanto os organizativos quanto os doutrinários, que referem-se à universalidade da atenção, todos terem acesso aos serviços de saúde e a toda assistência e prestação para que possa ter qualidade de vida, e também a equidade, né, que é um princípio extremamente complexo, que envolve uma ética de trabalho reflexiva, em que você vai trabalhar, vai enfocar de modo desigual aqueles que têm necessidades desiguais. Quer dizer, eu tenho que analisar os contextos para ver quem precisa de atenção diferenciada. Percebe? Então, ao mesmo tempo que a gente tem direitos iguais, tem uns que têm mais necessidades do que os demais. Isso tem a ver, então, com o princípio da equidade. E o princípio da integralidade, fundamental, que a gente vai ver que resgata toda aquela noção de saúde, que a gente vai falar, inclusive, na unidade 3, que tem a ver com a clínica ampliada. A saúde do ser humano não é só essa saúde trabalhada e historicamente hegemônica, proveniente do modelo biomédico, em que é somente a ausência de doença. Saúde de um ser humano envolve as condições de, não só condições de moradia, de saneamento, condições de trabalho, mas também, e também a ausência de doença orgânica, mas também a forma com que essa pessoa vive, os seus laços sociais, a sua capacidade de participação na sua vida, em suas escolhas, quer dizer, a sua autonomia na vida, como que essa pessoa é capaz de cuidar de si mesma nessa vida. Isso tudo é o que a gente chama de saúde do ser humano, né? E tem a ver aí com a integralidade, que é também um princípio extremamente complexo, que envolve não só os vários níveis de atenção que vão ser necessárias para a gente trabalhar nessas dimensões aí, da saúde de um ser humano, como também a importância de um trabalho em equipe, né? Porque é lógico que nenhum profissional de saúde sozinho vai dar conta de tantas dimensões. E aí a importância de ter todo um trabalho em equipe que seja capaz de trabalhar de forma integrada, discutindo, conhecendo o saber do outro, compartilhando saberes, etc. Bom, para esses princípios e outros, né, que o Sistema Único de Saúde tem, por exemplo, como a participação social, o controle social, etc., é óbvio que a gente precisa de uma outra cultura nos nossos serviços de saúde. O que eu falo outra cultura? Nós temos um Sistema Único de Saúde, né, que exige, que necessita de pessoas que compartilhem saberes e poderes, que se abram ao novo, no seio de uma sociedade que a gente até já disse aí capitalista, com um franco desenvolvimento aí, né, econômico, uma preocupação muito grande com isso, uma sociedade muito competitiva, em que as pessoas, elas, inclusive, encontram-se cada uma cuidando de si, né, uma sociedade muito individualista, a tendência é até fazer aqueles grandes condomínios isolados, inclusive com uma desvinculação do social, uma banalização do mal, uma ideia que é difundida pela própria televisão, de que a situação de pobreza é uma situação quase que natural, quase que aquela pessoa nasceu pobre, coitado, uma pena, né? E, ao mesmo tempo, sem colocar isso em discussão. Uma coisa é eu nascer com o cabelo anelado, isso é natural. Outra coisa é eu nascer pobre, não é natural. Isso é construído socialmente, isso tem a ver com todos nós. E isso não é colocado em discussão. Então, quer dizer, nós estamos nesse mundo que nos exige especializações, correria, o tempo todo a gente tem que, inclusive, até com o crescimento da ciência, né, nós temos essa invasão da ciência na nossa vida, na medida que somos estimulados a sermos perfeitos, né? Nós temos aí o perfeccionismo para a gente ter oportunidades de emprego,
E a gente vê que a gente se cobra o tempo todo, inclusive fazer caminhadas, se cuidar, ficar bonito, dialogar, né? Estudar, multiespecializar. E o que isso faz de impacto nas nossas relações? A gente não tem tempo de parar para pensar como relacionar com o outro. O que eu quero dizer é que os profissionais de saúde formados nessa sociedade, assim como os usuários e seus familiares nessa mesma sociedade, como que eles lidam com doença? Como que eles lidam com sofrimento? Com sofrimento, né? Que a gente fala aí da saúde, da dimensão subjetiva, da angústia. A gente vê que lidam se automedicando, lidam tomando diazepam para dormir e fugindo de si mesmos, né? Quer dizer, não tem aquele tempo de parar e pensar em si. O que isso quer dizer? O que ele vai buscar? O que aquele usuário vai buscar no serviço de saúde? Ele quer um remédio, ele quer um exame. Foi isso que ele aprendeu pelo modelo biomédico, que enriqueceu muitas indústrias também, mas também favoreceu o crescimento da ciência, não estou contrária a isso. Né? Temos também valorizar essa dimensão das curas que nós conseguimos com esse modelo também. Mas o que ele aprendeu? Ele aprendeu que ele precisa de um raio-x, que ele precisa de remédio, ele chega exigindo isso. Ele aprende também na televisão que o serviço público não dá certo, é todo horrível. Ele já chega nervoso, inseguro para ser atendido. Ao mesmo tempo, ele vai encontrar profissionais que também não têm tempo, estão correndo para lá e para cá, e que também não acreditam no serviço, sofrem pelo serviço público e também são formados numa sociedade que valoriza o privado. E aí, como é que vai ser para construir uma humanização assim? Percebe? Então, quando a gente fala que a Política Nacional de Humanização ela pretende um fortalecimento dos princípios do SUS, ela pretende a formação de uma nova cultura em que a gente coloque em questão, em discussão, em problematização, o que é isso? Por que eu estou tratando aquele sujeito daquela forma? Por que eu estou assim, fazendo, às vezes, até, né, o meu serviço de biscate, na medida que eu estou muito insatisfeita no trabalho, estou me sentindo muito explorada, ao invés de participar de conferências, de conselho e tentar reverter essa situação, eu desacredito, eu vou levando até eu aposentar. Será que é isso? Né? Então, quer dizer, colocar em questão essa realidade conformada da situação dos próprios usuários que vão fugindo para esses convênios baratinhos e não participando também em defesa do próprio sistema e só reclamando, né? Como se fosse assim o outro que tem que mudar e não ele também que pode participar desse processo de mudança. Então, a Política Nacional de Humanização, ela oferece alguns dispositivos, ela tem diretrizes e esses dispositivos que podem favorecer discussões, reflexões, planejamentos, ações e, de preferência, com monitoramento e avaliação. Então, em seus princípios, tem, então, eu já até discuti, já falei sobre isso na unidade 1, a inseparabilidade entre atenção e gestão, que é um dos princípios. O outro princípio, autonomia e protagonismo dos sujeitos. Quando a gente fala dos sujeitos, nós estamos falando dos gestores, quer dizer, aqueles responsáveis pela gestão. Nós estamos falando dos trabalhadores e dos usuários também. Nós estamos falando de todos participando, tanto em defesa do serviço, quanto na produção de saúde, que é extremamente complexa. O usuário também participando, ativamente, aliás, ele tem que participar, né, do seu processo de tratamento. E a transversalidade, que é um conceito muito complexo, extremamente relacionada também à integralidade, que está relacionada a todas as conectividades dos grupos necessárias para você trabalhar a integralidade. O que é isso? Trabalho em equipe, que é necessário, articulação em rede, um nível de atenção com o outro, que é necessário, né? Articulação com a rede social, que é necessário também para a continuidade do tratamento, né? E, às vezes, até com organizações não governamentais, etc. Então, essa é a Política Nacional de Humanização. A Política Nacional de Humanização ela tem como metodologia a inclusão de todos os atores para a implementação desses dispositivos e outros a serem inventados pelos trabalhadores, usuários e gestores de acordo com as necessidades locais. Eu vou explicar que dispositivos são esses. Esses dispositivos, eles pertencem, né, eles estão relacionados a grandes diretrizes da política de humanização, que são orientações gerais para que a gente possa pensar a metodologia de inclusão dos atores, discutindo e problematizando, como eu disse, pensando numa mudança de cultura. Um dos dispositivos, como eu disse na unidade 1, é a cogestão.
A cogestão ela está relacionada à gestão participativa. Dessa forma, pode ser implementada nos serviços de várias formas, né? E aí os serviços vão ter que discutir o que é necessário e adequado de acordo com a sua cultura, com a sua realidade local e necessidades, etc. Se por exemplo, ele ter assembleias com os trabalhadores, ou se ele mudar o organograma e implementar um modelo de gestão colegiada, com unidades de produção, com vários colegiados, colegiado gestor, colegiado da unidade, que vão estar integrados com a alta direção, ou se não, se ele vai implementar, por exemplo, o método Roda, apresentado por Gastão Wagner. O que é esse método Roda? Ele é uma proposta de várias reuniões, né, as comissões no serviço de saúde, reuniões com o familiar participante, reunião em equipe, assembleia com os trabalhadores. Quer dizer, essas várias rodas que existem nos serviços, mas que elas devem estar integradas e o tempo todo socializando informações, favorecendo, então, a descentralização da gestão e a participação das pessoas, né, dos sujeitos. Então, outra diretriz muito importante é a valorização do trabalhador. É interessante que, muitas vezes, a gente trabalhando com humanização, os profissionais de saúde ficam achando que essa política não é voltada para eles, é só para assistência. Naquele engano, né, de como que a gente vê no senso comum sendo discutido. Nós temos, então, para o trabalhador, tanto a cogestão quanto a valorização do trabalhador, e nela a gente tem que pensar, então, não só políticas de RH, que a gente também tem que discutir isso, né, o que vai favorecer o reconhecimento no trabalho, mas também a formação dos trabalhadores de uma forma diferenciada, tanto pela educação permanente, como eu discuti, que envolve a mudança no processo de trabalho a partir da participação das pessoas, como também uma oportunidade de crescimento e promoção no trabalho e também a discussão da saúde no trabalho. Nós temos aí um dispositivo ligado a essa diretriz de valorização do trabalhador, que é a CAPES, Comunidade Ampliada de Pesquisa. Extremamente interessante. Esse dispositivo ele foi, inclusive, criado por Ivaro Doni, na Itália, para um movimento operário mesmo, para favorecer o movimento. E ele discute o seguinte, que os trabalhadores eles vão ser os cientistas, eles vão ser formados para eles próprios analisarem o trabalho, com base no que eles apreenderem de conhecimento sendo discutido aí nos grupos. O que é isso? No primeiro momento, a CAPES ela faz, então, um coletivo de trabalhadores e discute o que é saúde no trabalho, o que favorece o adoecimento, o que favorece a saúde no trabalho. Depois, ao longo, né, dessas discussões de alguns textos, né, que são oferecidos até pelo Ministério da Saúde, os trabalhadores são convidados a irem para os seus postos de trabalho e fazerem pesquisas, com diário de bordo, observando, nossa, isso aqui eu vivo, eu tenho aí elementos que podem favorecer o adoecimento no trabalho. Será que eu estou doente e eu não percebi? Será que eu estou desenvolvendo, né, nesse meu trato tecnicista, distante do usuário? Será que eu estou doente? Eu estou com uma depressão, que inclusive é chamada de síndrome de burnout, né? Que é esse desinvestimento do trabalhador, de tanta frustração que ele já viveu. Então, ele vai ele mesmo analisar, será que eu estou doente? O que eu posso fazer para mudar isso? Então, ele vai analisando, vai discutir novamente nessa roda, e depois, então, ele vai fazer um plano de ação para mudar isso. Ok. Outra diretriz, nós temos a clínica ampliada, que nós vamos discutir na próxima unidade, que envolve vários dispositivos importantíssimos para a assistência à saúde, por isso até tem unidades específicas para apresentá-los. Nós temos também aí o fomento das redes e todo um movimento de fortalecimento da memória do SUS, que é imprescindível a gente valorizar nesses anos, né, de institucionalização do Sistema Único de Saúde, as conquistas que tivemos, porque, afinal de contas, a gente só vê os pontos negativos, que são importantes para a gente melhorar, mas que a gente tem que ver o que a gente já conquistou. O que é o crescimento, né, que a gente já teve, até para potencializar aí as nossas forças e o nosso movimento. Temos também o acolhimento, que é uma grande diretriz, dentro dele tem um dispositivo acolhimento com classificação de risco, e dentro dessa diretriz acolhimento a gente pode fazer várias discussões com os trabalhadores, com vários planos de ação, para pensar o que é que promove o acolhimento, tanto para o profissional quanto para o usuário de saúde. Percebe? É uma cultura de acolhimento, não é só para o usuário, é para todos, né?
Então, em geral, são essas diretrizes e os dispositivos ligados a ela, que eu já falei alguns. Tem outros dispositivos, por exemplo, como o Grupo de Trabalho de Humanização, que é a formação de grupos nos serviços de saúde para fazerem o diagnóstico do serviço, fazer uma análise do serviço e também elaborarem os planos de ação para as mudanças das práticas. Com isso, a gente apresentou a Política Nacional de Humanização e a outra unidade, a unidade 3, a gente vai discutir a clínica ampliada.